Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então, as aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes e os animais que rastejam pela terra, todos podem ser domados, todos, e domados pelo homem. Agora olha comigo, por gentileza, o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E Tiago prossegue, é mal incontido. É mal incontido. Eu não sei quanto a você, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu falo o que eu deveria ter vergonha de ter falado. Às vezes falo na hora mais inoportuna. Às vezes eu falo com as emoções exaltadas, e a Bíblia diz que isso provoca ira. Às vezes eu contribuo para que as pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso. E eu preciso admitir, à luz do diagnóstico do texto bíblico, que de fato a língua é um mal incontido, e uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes, que até hoje não conseguiu ser domada. Se esta fera não tem sido domada, mais do que nunca, vale então o alerta: cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais, são como uma flecha que é atirada. Um comentário mal feito é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais. Mas ainda Tiago vai dizer que esta língua, além de perigosa e indomável, ela é também um veneno mortífero. Olha comigo o versículo 8. Ela é carregado de veneno mortífero. E esse veneno é pior que o veneno de uma cobra. Porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado. É a inclinação da nossa carne que é inimizade contra Deus. E quantas vezes esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos, de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue. Cuidado com as suas palavras. Mas Tiago avança um pouco mais para nos informar algo tremendo nesse texto, é que a língua também é incoerente. Incoerente. É o que vai dizer dos versos 9 a 12. No verso 9 ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, quantas vezes você
acaba de sair de um culto devocional, onde você cantou hinos, fez orações, proclamou a palavra de Deus, e às vezes até mesmo dentro do pátio da igreja, após o serviço sagrado, a conversa muda, o assunto muda, um irmão fala mal do outro, um irmão critica o outro, um irmão joga o irmão contra o outro, ao mesmo tempo que com esta língua eu louvei a Deus, com a mesma língua, e daqui a pouquinho eu já estou falando mal do meu irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que incoerência! E Tiago então vai fechar, e eu termino também, com mais duas figuras. No verso 11, ele vai dizer que a língua é como uma fonte. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E depois a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Olha que coisa interessante, você já viu isso? Você já foi numa fonte? Você vai lá hoje, a água é doce, aí você volta no outro dia, a água está salobra, aí você volta no terceiro dia, ficou doce de novo, você volta no quarto dia, está salgada. Não existe isso. Ou a fonte é salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim. Você já parou para perceber na linguagem dele aqui? Você já viu, por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Ou você já viu uma videira que tem que produzir uva, produzir figo? Você nunca viu isso? Não tem essa incoerência no mundo vegetal? E Tiago diz, mas esta incoerência está em nós. Por isso ele termina assim, tampouco, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir frutos azeitonas, figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E ele conclui na sua palavra preciosa, no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Bom, eu sei que diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito, dizer, esse problema não é comigo, esse pecado aí eu não enfrento, eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir todos nós a carapuça e dizer, pô, Tiago está falando, é comigo, é com você. Qual a orientação que a Bíblia nos dá? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Nossa língua não deve ser incoerente. Não pode ser hoje uma fonte de água boa, doce, e amanhã uma fonte de água salgada. Não pode hoje esta fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção, e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Então peço a sua vênia, para encerrar, lendo um texto da Bíblia com você, que é Efésios capítulo 4, verso 29, e aqui com a leitura desse texto eu encerro. Olha o que Paulo vai nos ensinar sobre este assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Se não é para edificação, fica calado. E ele diz mais, conforme a necessidade. Tem hora que não é hora de falar, não, é hora de ficar calado mesmo, só se for necessário. E ele diz mais, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a minha palavra precisa ser abençoadora.
precisa melhorar o ambiente, precisa trazer alegria, precisa trazer restauração, precisa costurar a unidade, precisa construir pontes em vez de cavar abismos. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e fica aqui o alerta, cuidado com as suas palavras. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.